E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algumas ideias aí do Clapton, né? Do Eric Clapton. Só lembrando para vocês que o intuito desse canal aqui não é, ou desse vídeo no caso, não é esgotar 100% de tudo, todas as ideias de equipamento do Clapton, né? Não dá pra gente fazer isso. É um vídeo só para falar a respeito de algumas ideias mais predominantes assim do Clapton, né? Uma coisa que mais uma pincelada geral aí nas coisas mais predominantes dele, né? Eu escutei muito Eric Clapton, né? E assim, várias fases, eu gosto de todas as fases dele. Não acho nenhuma depõe contra a outra, não. Então eu gosto da fase do Cream, né? Que é aquela fase mais roqueira dele e tal. Gosto da fase dos anos 80, 90 dele também, que ele ficou mais pop um pouco. Gosto muito, né? Ele tocando com o Phil Collins, tocando com o Nathan East, que é o baixista, né? Aqueles tecladistas que eu não sei quem são, que são ótimos, vocais maravilhosos, timbre de teclado bem característico assim dos anos 80 e 90. Eu gosto, né? E gosto dessa fase mais atual dele também, né? Do Crossroads aí pra frente e tal. Eu gosto muito do trabalho do Clapton, né? Todas as fases, acho muito musical, um gênio musical assim. Ele é um sujeito muito musical, tem muita música dentro dele, né? E eu classifico assim, humildemente, né? Lógico, numa pincelada geral, em três fases assim, mais marcantes assim, de equipamento, de alteração de som do Clapton, né? Eu acho que três ou quatro, vamos dizer assim. É lógico que eu estou falando aqui de um Clapton mais elétrico, né? Ele tem toda aquela coisa do blues raiz dele, do blues acústico. Agora, como eu não sou um expert em acústicos, né, parte acústica, eu sei que ele usa violões Martin e esse tipo de coisa, mas vamos deixar o acústico para quem entende mais disso daí, né? Eu entendo mais da parte elétrica, né, que é o que eu acabo, não que eu não goste dele tocando violão, gosto muito, mas é uma coisa que eu, vamos dizer assim, fico bem sem, né? Não me faz falta, se porventura não ouvir alguma coisa acústica do Clapton, né? Gosto muito, acho demais, mas é uma coisa que não me chama muita atenção. Mas isso é um problema meu, né? Vamos dizer assim, né? Se eu não gosto de manga, a culpa não é da manga, né? A culpa é minha, né? Então a manga é a manga, vamos dizer. Mas vamos lá, deixando a brincadeira de lado, então vamos falar mais ou menos aqui uma pincelada básica aqui das coisas do Clapton, né? Eu classifico assim a fase dele umas três ou quatro fases. A fase mais crua, né? Que ele usava praticamente só uma guitarra, talvez um wah-wah e um amplificador, né? Sem uma coisa mais visceral, sem grandes sonoridades assim. Depois ele entrou naquela fase mais roqueira, um pouco do Cream, né? Que era guitarras, né, várias guitarras, SG, Les Paul, tudo, e aqueles Marshall, né, Marshall Blues Breaker, o JM45 e o Super LED 100. E o wah-wah sempre junto, né? Essa fase você pode reproduzir, por exemplo, com o Boss Blues Drive, né? Eu acho que o Boss Blues Drive representa bem essa fase aí do Clapton, um jeito barato de você tentar reproduzir essa sonoridade. É com o Boss Blues Drive, com um amplificador aí, qualquer um, né? Você usando um amplificador mais ou menos limpo com o Boss Blues Drive, você já está reproduzindo mais ou menos essa fase aí do Clapton, né? Eu falo qualquer um por quê? Porque o amplificador depende do seu poder aquisitivo, né? E não é assim. É lógico, quanto mais dinheiro você puder para comprar um amplificador, melhor. Parabéns, mas não é por isso que você não vai tocar Clapton, né? Caso você não tenha o Marshall Blues Breaker, JM45, que ninguém tem, né? Três ou quatro pessoas devem ter aí, que eu lembro, e acho que eu sei de um ou dois que tem só. E não é por isso que você vai deixar de tocar Clapton, né? Pega o seu amplificador que você tem, que é o melhor que tem. O melhor amplificador é o nosso, né? Porque com o amplificador dos outros que a gente não tem, pouca coisa dá para ser feito, né? Então pega o seu amplificador e um Marshall Blues Drive,
também não é equipamento muito caro aí que você precisa vender um rim para comprar, né? Então você consegue reproduzir grande parte da sonoridade do Clapton aí com uma guitarra do seu gosto e um Marshall Blues Drive, né, ligado no seu ampli. Depois o Clapton veio nessa fase mais pop aí dos anos 80, onde ele usou vários amplificadores, né? Cabeçotes Marshall, caixa, 4 de 12 e tal. E sempre aí com o seu wah-wah Vox, né? E aí ele começou, nessa fase dos anos 80, ele já lançou um monte de coisa, compressores Lexicon, aí já tinha, né, Chorus, C1, C2, aí ele, como muita gente fez, enlouqueceu, né? Usou Chorus, usou Drive, usou compressor, ficou mais pop, né? Usou delay. Então o Clapton nessa fase ele ficou mais pop, né? Tocava com o Phil Collins, tocava com o Nathan East, enfim, né? Tocou muito no rádio, fez muita balada pop, né? E tal. Depois ele entrou, que eu acho assim, essa fase mais, ele deu assim, uma enxugada no equipamento dele. E entrou nessa fase que ele misturou um pouco tudo, né? As influências do Cream dele com o pop dele e tal, a musicalidade dele. E aí ele no show mais recente, é onde eu sei, ele achou essa sonoridade dele com os amplificadores Twin deles, assinado deles, Tweed, né? Aqueles amplificadores tem aquele Tweed Twin. E a caixa LED, que ele não abre mão, e ele usa até hoje muito aquele pedal da Boss, o trêmulo TR2, com muita propriedade, né? E o wah-wah Vox ainda continua. Então eu acho que o Clapton ele achou, né, a sonoridade dele, que é um resumo de tudo isso que passou, que foi ficando, né? Ele foi se despindo de algumas coisas que não teriam mais sentido para ele. Eu acho que aí ele chegou numa simplicidade que a gente tanto almeja, né? Conseguir fazer o som que ele tem na cabeça dele com as coisas mais essenciais, né? Que é a guitarra, a Strato, né? Que ele acabou se firmando mais com uma Strato mesmo, né? Uma Strato, um trêmulo, né? TR2 da Boss, um wah-wah Vox e a sonoridade meio fuzzy que ele tira desses twins, sabe Deus o que ele usa para fazer aquilo. Tem gente que já acha que é um hat. A gente pode reproduzir isso com um pedal hat ou com um Blues Drive, né? Agora o Clapton, eu vi uma vez uma entrevista do J.E. Smith, que é o ex-guitarrista do Daryl Hall, John Oates, que ele também era guitarrista do Saturday Night Live. E o J.E. Smith, ele disse que o Clapton foi lá uma vez, tal, e o J.E. Smith tinha um amplificador igual, ou semelhante, né, do mesmo modelo, da mesma marca. E quando ele pôs a guitarra dele no amplificador do Clapton, ele levou um susto. Ele falou que era totalmente diferente, que era um som assim absurdamente lindo, né, um som de sino, cada nota que você dava era um som de sino e tal. Então a gente imagina aqui que o Clapton deve ter lá os truques dele na manga, né? E aquele pessoal que deve trabalhar assiduamente com ele para deixar os equipamentos dele um negócio bem diferenciado. Agora uma coisa que eu acho que a ideia do Clapton que me chama muita atenção, eu acho que é a melhor ideia que ele teve de todas, é o booster de médio que ele tem nas guitarras, né? Então a gente vê que a hora que ele entra para fazer um solo, ele vai com o dedinho dele lá no último botão de baixo, que não é o botão de volume, é um botão que no lugar do botão de tone, onde todo mundo tem um botão de tone, ele tem um booster de médio. Ali ele arrebenta com todo mundo, né? Porque a hora que ele passa o som, com certeza ele passa sem o booster, né? Então ele passa o som, tá legal, né? Porque o show é dele, ele fala o que ele quiser, né? Então com aquele booster de médio, ele passa uma serra elétrica na cabeça de todo mundo, porque ali ele entra forte, muito forte, mas dificilmente você vai deixar de ouvir o Clapton em alguma participação dele, algum show. Dificilmente você vai ver a guitarra dele para trás de alguém, porque aquele booster de médio é um negócio cruel, né, no meu pensamento. Então ele tem os twins assinados dele, né, que devem ser uma coisa
coisas magníficas do outro planeta, né? Deve ter uma engenharia bem da NASA ali, espacial, né? Ele tem o Boss TR2 que ele usa tremo, ele tem o AUA Vox e ele tem esse booster de média aí, e as Leslie que ele usa ainda a própria caixa Leslie mesmo, né? Tem uma galera com certeza os rodes aí, né, que põe essa Leslie dentro de uma caminhonete e vão com isso aí para lá e para cá. Ele é o Clapton, né, gente? Então ele tem como bancar isso aí, né? Então, de uma forma muito resumida aí, né, essas são algumas ideias meio básicas aí do Clapton, né? E humildemente aqui eu passei algumas dicas aí que vocês podem se utilizar para reproduzir, mesmo que de uma forma não muito exata, mas de uma forma que você consiga pelo menos ter a sensação que você tem um som parecido, se é que esse é o seu interesse. Eu acho que essa é uma forma muito resumida e muito simples de tentar reproduzir a sonoridade do Clapton, né? Eu confesso que eu acho linda a sonoridade do Clapton para o Clapton. Eu já até tentei tocar alguma coisa com aquela sonoridade dele, na minha mão não funciona. É como se eu estivesse usando um escafandro para andar no deserto, né? Não é para mim. Eu já tentei usar, já tentei fazer, não, realmente tem coisas que ficam bom para uma pessoa e isso não implica dizer que fica bom para outra, como se eu tivesse com uma roupa emprestada, né? Então, na mão dele eu acho sensacional, acho a sonoridade dele absurdamente boa na mão dele, para as coisas que ele faz. Eu já tentei usar alguma coisa semelhante, para mim não funciona, infelizmente. Então, por isso que ele é o Clapton, né? Cada um na sua e cada um usa o que serve para si, né? Então, gente, isso aí foi uma pincelada aí muito básica aí de algumas ideias do Sir Eric Clapton, né? Slow Hands, né? Mão lenta, alguma coisa assim, né? E se você gostou, dá um joinha aí, assina o canal pra gente. E é isso aí. Daqui a pouco pinta mais alguma ideia aí, a gente faz mais um vídeo rapidão. Beleza? Forte abraço para todo mundo aí, muito obrigado aos novos inscritos, né? Todo dia tem uma surpresa boa aí com a inscrição de gente nova e perguntando, né? E esse é sinal que esse jeito meu simples aí de fazer as coisas tá atendendo, né? Tá ajudando. Então, muito obrigado a todo mundo aí, até o próximo vídeo. Valeu, até mais, abraço.